O princípio da descrença diz mais ou menos assim: não acredite em nada, nem em ninguém, tenha suas experiências pessoais, experimente. Ele é um princípio que você vai encontrar em todas as atividades de Conscienciologia, tanto em banners dentro de sala de aula, em palestras, em eventos, em livros, em textos escritos, e até nesse marcador aqui. E ele, eu tenho certeza que é um princípio que foi elaborado na maior boa vontade, e ele é bastante interessante. É uma construção sintética muito bacana, só que ele vem sendo repetido tão exaustivamente em todas as atividades da Conscienciologia que parece que ele está virando uma espécie de mantra, uma espécie de oração que simplesmente é repetida naquela hora e condiciona a pessoa a responder então como se fosse um fato que ela não está simplesmente acreditando ou submetendo a simples fé o que está sendo dito. Mas parece que de tanto repetir as pessoas pararam de tentar refletir, problematizar e ver se de fato ele está sendo colocado em prática, está sendo aplicado, e também refletir sobre os problemas nessa própria construção. Ele não é um princípio perfeito que resolve tudo e ele tem seus problemas internos. Bom, como eu falei, ele começa dizendo não acredite em nada. E esse é o primeiro problema, quer dizer, é uma fórmula importante, mas se ela não for refletida, gera o que está gerando no meio conscienciológico, no discurso conscienciológico, que você vai escutar sempre, que a questão de crença, a ideia, a noção de crença tomou um valor absolutamente negativo, pejorativo, na maioria dos trabalhos e textos e das palestras, dos discursos lá da Conscienciologia. Crença não é uma coisa negativa, absolutamente. Muito pelo contrário. Nós, para conseguirmos viver, para conseguirmos nos comunicar, para conseguirmos tocar a nossa vida de uma maneira mais ou menos dinâmica, nós precisamos e nós dependemos muito de crenças, e nós fazemos coisas com base em crenças. Dentro da discussão filosófica, epistemológica mais básica, algo para ser considerado conhecimento precisa, em primeiro lugar, ser uma crença. Todo o conjunto de ideias que nós temos são crenças. E para ser um conhecimento, ela precisa, primeiro, ser uma crença verdadeira, ou seja, excluímos aí as crenças falsas. E, em segundo lugar, além de ser uma crença verdadeira, tem que ser uma crença justificada. Sendo uma crença verdadeira e justificada, a ideia preenche os requisitos básicos para ser considerada um conhecimento. Ou seja, os conhecimentos que nós temos, eles são crenças, mas eles são um tipo específico de crença, um tipo de crença que é verdadeira e justificada. Agora, muitas vezes nós pensamos que nós conhecemos algo, mas não, nós apreendemos algo, determinada ideia, na forma de uma crença, por mais que ela possa ser uma crença verdadeira. Veja bem, quando você aprendeu na escola que a Terra girava em torno do Sol, por exemplo, você não é capaz de justificar essa ideia. Você aprendeu ela como uma crença. Como ela vem de fonte que você tem razão de considerar fontes confiáveis, você atribui àquela ideia um papel de verdadeiro sem menor problema. Você não vê justificativa razoável para questionar ou para duvidar daquela ideia. Mas você e eu, a gente não é capaz de justificar, de explicar, de demonstrar como que se conclui que a Terra gira em torno do Sol e dá uma volta em si mesma a cada dia, e ela dá uma volta em torno do Sol a cada 365 dias. Quer um exemplo mais básico? Quando você encontra uma pessoa na rua e a pessoa diz para você: oi, muito prazer, meu nome é João. Você não tem um motivo, a princípio, para duvidar de que aquela pessoa esteja falando a verdade. Então você acredita nela. Se você fosse parar para olhar o documento de identidade de cada pessoa que você conheceu para realmente verificar se aquela crença é verdadeira e justificável, isso tornaria a sua vida impraticável. Isso eu quero dizer o seguinte: nós, no nosso trabalho, nas nossas atitudes, na nossa vida social, inclusive nos nossos estudos, nós dependemos e nós aplicamos muitas crenças, e não tem nada de errado com isso. Nós devemos saber prestar atenção no momento que essas crenças começam a aparecer
não mais justificáveis ou não mais quando a gente começa a desconfiar delas. Aí sim a gente pode colocá-las em prova. Então, quando o princípio da descrença fala sempre, em todos os cursos, exaustivamente, não acredite em nada, ele começa a criar um efeito colateral em você, que é você achar que você não tem crenças. E que é você achar que as crenças, se você tiver crenças, isso é uma coisa ruim. Essa é a primeira problematização que eu acho que falta se fazer, que se faz muito pouco quando se fala desse princípio da descrença. Estava de cabeça para baixo aqui. E o segundo problema é a questão do experimentar. A experiência, o experimento, não é um meio sempre infalível de encontrar a verdade. O que é um truque de mágica? O mágico procura produzir uma ilusão, quer dizer, ele procura produzir uma experiência ilusória em você. As suas percepções é de uma coisa e o que está acontecendo são outra. Quer um exemplo mais simples? O dia. Todos os dias a nossa experiência vê o sol nascendo num ponto do horizonte e se pondo no outro lado do horizonte. A nossa experiência é de que o sol dá uma volta na Terra a cada dia. E o que nós verificamos, a humanidade precisou de milênios para perceber, é que o que está acontecendo é muito diferente disso. O que está acontecendo é que a Terra dá uma volta no Sol a cada 365 dias, dá uma volta em torno de si mesma a cada 24 horas, e tudo isso acontece a velocidades enormes, centenas de milhares de quilômetros por hora ou milhares de quilômetros por segundo. Então são velocidades incríveis que nós estamos vivendo e a nossa experiência não é essa. O que os sentidos dizem para nós é que nós estamos aqui parados e o mundo, o universo, as estrelas estão girando em torno de nós. São exemplos básicos para a gente ver como a gente não tem experiência de tudo aquilo que a gente acha que sabe. Ou até aqui eu estou falando de experiência, quer dizer, a experiência não é uma fonte totalmente segura e suficiente para se aferir uma realidade, e muitas vezes a realidade ela depende de um trabalho diferente, ou de abstração, ou de outro tipo de mecanismos que até transcendem a nossa experiência. A outra questão é o experimento, a experimentação. Experimento é ter uma variável, uma questão, um assunto, e você aplicar determinado procedimento, que seria uma segunda variável, e ao alterar essa segunda variável, ao alterar esse procedimento, você observar se houve alguma alteração naquela primeira variável que você queria investigar. É o que se chama das variáveis dependentes e das variáveis independentes. Na construção de um experimento você tem uma pergunta principal, um procedimento que vai tentar verificar se aquela pergunta foi verdadeira ou falsa, uma hipótese. Observa se não pode existir hipóteses alternativas que expliquem o fenômeno ou o experimento que você fez. E você depois discute os resultados. Bom, o que eu verifico, pelo menos, ao observar os textos de Conscienciologia, as aulas, os cursos, as tertúlias, os verbetes da enciclopédia, é que não há experimentos. Tudo que está escrito lá, ou para a gente não generalizar com tudo, até porque eu não conheço a totalidade do trabalho, mas pelo menos os clássicos, as obras fundamentais, e a grande maioria delas eu conheço, e você não encontra experimentos. Você não encontra qual foi o experimento que justificou a exposição de determinada ideia. Não há um cuidado de se dizer assim, para chegar a essa afirmação aqui, afirmação X, uma afirmação conclusiva, eu apliquei determinado procedimento, determinado experimento, tive tais e tais resultados, e é por isso que eu cheguei ali. Então, se a gente for olhar a rigor, não se aplica o princípio da descrença nas obras de Conscienciologia. Eu quero até então deixar, para terminar esse vídeo, que já está ficando um pouco longo, a seguinte questão, ou desafio, ou pedido para vocês, que podem ter lido obras que eu não cheguei a ler, mas encontre uma obra, um trabalho, um texto de Conscienciologia em que você observa
a experimentação ali, que a experimentação está devidamente explicitada, está clara, está apresentada e que aquela experimentação e aqueles resultados permite razoavelmente chegar às conclusões que o autor chegou na mesma obra. Fica essa minha questão. Quem conhecer, por favor, coloque aqui na descrição do vídeo ou mande contato para mim, que eu vou fazer questão de divulgar. Não duvido que existam, tenho certeza se existirem são exceções, mas eu gostaria de até dar crédito para essas exceções, que acho muito válido, acho que é o que mais falta, ou uma das coisas que falta muito na Conscienciologia ainda, é esse cuidado de apresentar como que eles chegam às afirmações que eles afirmam. Bom, muito obrigado por enquanto e nos vemos no próximo. Eu tenho uma pergunta para você. A Conscienciologia é ciência, sim ou não? Se quiser pode dizer também por quê. Coloque aqui na descrição do canal do YouTube. Não vale por Facebook, não vale por WhatsApp, não vale por e-mail. Eu vou considerar só os que tiverem aqui no YouTube. Então deixe de preguiça, entra lá no YouTube, dá o seu login e bota lá o seu voto. Quando chegar em 20 votos, eu vou apresentar a minha opinião sobre o assunto.